Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje maravilhoso. Como Jesus nos ensina a vencer o desânimo. Faz com que nós nos encorajemos para não sermos vítimas daquilo que de fato pode nos impedir de colaborar com o Senhor. Então Jesus estimula-nos, nos dá coragem e nos diz que com Ele nós somos capazes de fato de fazer acontecer o que é próprio no momento da criação de quem nós somos, para que nós viemos e qual o sentido da nossa vida. Vamos ouvir com muita alegria o Santo Evangelho de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. É uma bomba em nosso coração para nos despertar, para dizer para nós que não deveremos ser vítimas do fracasso, mas ir adiante, dando atenção à força da palavra de Deus. Foi o que aconteceu no Evangelho. Pedro, Simão e os companheiros estavam de cabeça baixa, desestimulados, passaram a noite pescando, não pescaram nada, iam voltar para casa sem o pão de cada dia. E depois, ali, enquanto estão arrumando ali o material, as redes de pesca, eles estão escutando Jesus. Diz o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus estava na margem do lago e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Depois que Jesus pede a barca de Pedro para que ele pudesse subir na barca e assim falar para toda a multidão, sem ser apertado. Vejam, queridos irmãos e irmãs, os discípulos ali, a partir de Simão e os demais companheiros, estavam inspirados pela palavra que ouviram de Jesus. E depois essa palavra, depois do ensinamento, depois de ouvir a palavra de Deus, Jesus disse: avança para águas mais profundas. É assim que Jesus vai sempre agir contigo, comigo, com todos nós. Comigo, com todos os cristãos, com os bispos, cardeais, com os papas, com todos. Com o Papa Francisco, com todos nós. Avança para águas mais profundas. Jesus está dizendo para nós que nós temos, Ele em nós, essa força. E que nós podemos reagir a todas as situações que podem nos levar à desilusão, ao fracasso, a querer desistir de tudo. E avançando para águas mais profundas, alicerçados na palavra de Deus, que é a palavra de salvação, nós iremos reagir. E assim o será.
Todos nós sabemos, as ciências que colaboram com a igreja sabem disso. Elas dizem, olha, você tem que reagir, você tem que ir adiante, mas tudo isso fundamentado no Senhor. Tudo isso inspirado na sua força. Por isso que você é capaz. As pessoas dizem, mas você precisa dizer para você. Não adianta nada eu dizer para você, olha, você é forte, você pode ir adiante, você tem força. Tudo bem, eu vou sempre dizer, mas você tem que dizer para você mesma, para a mesma pessoa, você mesmo tem que dizer para você. E assim, depois de tudo isso, depois de toda essa transformação, você vai ser um testemunho do Senhor. A testemunha da reação da força de Deus em nosso ser. E aí você vai anunciar o reino de Deus com o teu modo e ser de agir, nas tuas atividades. Vejam como é importante quando nós centralizamos a nossa vida na palavra de Deus, sem deixar os demais conhecimentos que são do mundo, mas centralizado nele, revestido da sua graça. E assim nós vamos adiante. Deus te conceda o sucesso, a força, o poder, mas sempre para ser instrumento de Jesus, que nos leva à salvação. Peregrinos da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.